Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Master Duel. Dessa vez vamos falar de um assunto que tá irritando um pouco a galera que veio do Duel Links, a galera que está começando agora no jogo ou que tá voltando depois de muitos anos, que são os combos muito longos, aqueles combos que o cara comba, igual meu deck aqui, faz um campo opressivo. Eu vou te dar algumas dicas para lidar com esses decks, os decks de combo, e claro, já deixa aí seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento e me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro vídeo. Então, aqueles combos que o cara fica lá 10 minutos combando lá para fazer um combo opressivo, às vezes te cansa ficar olhando aqui lá, algumas vezes não vai ter jeito, você vai tomar aquele combo, vai sofrer, vai perder a partida sem nem ter a chance de jogar, mas você pode fazer algumas coisas para lidar com esse deck. O primeiro de tudo é acompanhar o meta do jogo. Hoje, por exemplo, temos o Drayton, que é o meu deck, temos o Tri-Brigade e o Virtual World, que é o deck que faz o Calamities, que eu mostrei aqui na dica de deck aqui no canal, que são os decks que estão no topo do competitivo atualmente, na minha opinião pelo menos. E o Virtual World e o Drayton são decks de combo. E o que esses decks de combo têm em comum? A engine deles são meio grandes e eles não têm tanto espaço para techs, ou seja, aquelas cartas para responder as jogadas do oponente. Como vocês podem ver aqui de Hand Trap nesse deck eu uso 5, além da Tempestade Relâmpago, que é a minha tech. Geralmente os decks cabem 9 e o Drayton cabe 6, mais ou menos, por causa aqui da Arauto da Luz Laranja, que também pode ser considerado uma Hand Trap nesse deck. Então, geralmente os decks de combo cabem 9 techs, 6 techs, dependendo do deck de combo. Então eles não vão ter muita resposta para suas cartas. O Drayton se diferencia porque ele tem respostas para Hand Trap, além da Chamado da Cova, ele tem respostas para Hand Trap graças a Arauto da Luz Laranja. Mas o cara tem que ter Arauto na mão, uma fada na mão, então tem que alinhar os planetas ali para dar certa jogada dele. Então, a primeira dica que eu te dou contra esses decks é jogar com um deck de controle ou um deck mid-range que tem espaço para take. Alguns decks do jogo, vamos ver se eu acho um aqui na lista de deck, como por exemplo aqui o Zodiac, ele é um deck que tem bastante espaço para tech, tem uma interação forte na vez do oponente. A primeira dica é escolher esse tipo de deck de controle, deck de mid-range, que vai te dar bastante espaço para responder os combos do oponente. Por exemplo, a Ashe aqui impede o Alpha de buscar, impede a Benten de buscar, então impede o Nerval de buscar, impede a Kit do Tri-Brigade, então a Ashe aqui é a principal hand trap. Pode negar qualquer efeito que busque cartas, ou envie cartas, ou invoque monstros do deck, então a Ashe aqui é uma resposta excelente e é a mais genérica de todas, junto com a Maxi. Você dá a Maxi quando você vê se você tá jogando com um deck de combo e cada vez que ele fazer uma invocação especial, você vai comprar uma carta. Se ele for sem medo, você vai comprando carta, você vai tendo a chance de buscar suas respostas, então você vai ganhando vantagem cada vez que ele faz uma invocação, que o deck de combo tem que fazer muito para chegar naqueles combos. Você compra uma carta e cada vez que você compra uma carta é mais uma chance de você ter uma resposta. A Belle aqui também é muito boa contra o Drayton, porque ela nega os efeitos dos monstros do cemitério. O mesmo caso do Amo Caveira, ele não tá aqui, mas vamos lá na lista, agora que a gente vai falar das Hand Traps. O Amo Caveira, tá aqui também, é uma ótima resposta, porque ele nega tanto os efeitos do Tri-Brigade no cemitério, como os efeitos do Drayton no cemitério, que é os dois decks que você quer. Ele também pode pegar o Eldritch em algumas situações, mas a Belle com certeza vai pegar o Eldritch. A Belle, você pode dar a Belle na Sanguínea, então é uma carta aqui que também pode ser interessante contra outro deck que você vê bastante na ranqueada, que é o Eldritch. Os decks de combo dependem muito dos monstros dele para fazer suas jogadas, então o Gama também é uma ótima resposta, junto com outras hand traps que negam monstros, que são a Impermanência, que é a principal, porque se você não controlar nenhum card, você pode ativar na mão, e quando você começa um jogo, eventualmente você seta ela ali, além de poder negar um monstro do oponente, você também vai negar a coluna onde você setou ela, então isso aí pode pegar de surpresa os jogadores. Essa é outra carta que é forte contra os combos, porque os combos dependem dos monstros para fazer as suas jogadas. O Veiler também vale a pena, não sei se o Veiler tá ocultador de efeitos, né? O Veiler é o ocultador de efeitos, ele é o R,
Ele também é legal, principalmente no deck de Invoked, que ele é de luz, né? Ele é interessante por ser um nível 1. Também nega efeitos de monstro ao descartar da mão, mas durante a fase principal do oponente, ele vai descartar e negar o efeito. O jogo tem duas respostas para Hand Traps, que é o chamado da cova, que também você vai usar para responder tanto as Hand Traps do oponente, como para tirar uma carta ali essencial para o combo dele. Com a chamada da cova, você tirar um Dryton Alpha ali do cemitério, ou a Benten, você vai prejudicar bastante a jogada do oponente. Então, chamado da cova é uma resposta para Hand Trap, os decks de combo vão usar. E a Crossout, que ainda não está popular, porque o deck para usar ela precisa ter espaço para deck, e os decks de combo não tem. Então, provavelmente quem vai usar ela é algum deck de controle ou algum deck mid-range com bastante espaço, então a Crossout é a outra resposta que você quase não vai ver um deck de combo dar, só chamado da cova mesmo. A chance do seu oponente impedir a sua Hand Trap pode acontecer, mas é mínima, então você pode, se você não gosta de combo, você pode montar seu deck com bastante espaço para deck e estudar a hora certa de dar Hand Trap, que você vai se dar bem aí contra os decks de combo. Quando o oponente faz o combo absurdo dele lá, você acha que não tem o que fazer, mas tem, cara, mas tem. Essa é a segunda dica, é usar outras tech cards para quebrar campo, como a Governante. A Governante Sombrio, ela nega os efeitos de todos os monstros com a face para cima no campo. Além disso, nenhum duelista pode ativar efeitos de monstro em resposta a ela. Então, contra decks de combos baseados em monstros, geralmente a Governante Sombrio vai acabar com a jogada do oponente aí, vai quebrar o campo dele e você vai passar por cima. Você não vai matar porque pelo resto do turno o oponente não sofre dano, mas você vai quebrar o campo dele, fazer o seu campo, passar pra ele, e se ele não conseguir voltar, você vence o duelo, que geralmente é o que vai acontecer, pois você vai ter seu campo estabelecido, geralmente você vai ter respostas pro oponente, então a Governante Sombria é uma carta pra ficar de olho. Infelizmente ela tá UR, não é sua prioridade, a prioridade é as Hand Traps, mas a Governante Sombrio é pra ficar de olho, é o mesmo caso da Gota Proibida. A outra carta ultra rara para quebrar campos do oponente, você envia qualquer número de cartas do campo e da sua mão para o cemitério para negar efeitos de monstros do oponente até a quantidade de cartas que você enviou e cortar o ataque desses monstros pela metade. Além disso, o tipo de carta que você enviar para o cemitério, o oponente não pode responder. Se você enviou um monstro, o oponente não pode responder essa carta com efeito de monstro. Se você enviou um monstro e magia, o oponente não pode responder com monstro e magia. Se você enviou magia e armadilha, o oponente não pode responder com magia e armadilha. Então é uma carta aí excelente para quebrar o campo, além de que vai cortar o ataque, vai te permitir matar o oponente, se você tiver jogada para isso, vai te permitir matar o oponente. A Gota Proibida também é usada nos combos para lidar com o campo do oponente, então a Gota Proibida é uma carta que por enquanto não está sendo usada, mas pode ser bem relevante no futuro. Mais uma carta aqui para quebrar o campo do oponente. Essas aqui o oponente provavelmente vai ter negate, mas algumas vezes, como Lyria Lusk e Tri-Brigade, o oponente vai ter negate de monstro no campo, não vai ter negate de magia e armadilha. Então a Tempestade de Relâmpagos é uma excelente carta, você já deve ter uma cópia, se você pegou os pacotes especiais lá, você já deve ter uma cópia. Ela pode destruir tanto os decks de combo que focam em negar monstros, como Lyria Lusk e Tri-Brigade mesmo, quanto o Dryton é meio difícil, porque o oponente passa com as negações dele em defesa, mas mesmo assim é uma carta que você vai forçar uma negação. A Tempestade Relâmpago aqui diz que se você não controlar nenhum card virado para cima, você destrói todos os monstros em posição de ataque do oponente, todas as magias e armadilhas que o oponente controla. Então ela é tanto boa contra quebrar o campo do combo, como para quebrar o campo do controle cheio de armadilha. A Tempestade Relâmpago, você deve ter uma cópia, experimenta colocar ela em qualquer deck, como o jogo é melhor de um. Se você sair com ela quando você começar, é a vida. Se você sair do segundo, ela é uma excelente carta que vai forçar alguma coisa do oponente ou que vai quebrar o campo dele. Agora, se você tem certeza que quer ir segundo, você tem que usar essas aqui, ó. Os Kaijus. Os Kaijus são as cartas de remoção mais eficientes, porque o jogador de combo vai ter a negate dele lá no campo, mas a negate vai ser tributada. O monstro pode ter a proteção que for, mas ele ainda pode ser tributado pelos Kaiju,
principalmente aqui o Gameciel, a Gardala, que vai lidar com a barreira de vento lá, impedindo você de fazer suas invocações. Você dá a Gardala na barreira de vento e faz sua jogada normalmente. O Dogora, se você tiver o deck de dinossauro aí, os Kaijus vão ser a remoção mais eficiente, porque você vai tributar o monstro do oponente, ele não vai ter nenhuma resposta. Lava Golem também pode ser interessante para combos que deixam muitos monstros no campo, então Lava Golem aqui, Golem de lava, vai oferecer como tributo 2 monstros do oponente, ele não vai ter resposta para isso, você vai colocar um Burn no campo dele. Vale também mencionar aqui a confronto justo, mas essa você vai perder sua main phase em sua fase de batalha, você vai direto para fase de batalha. No final da fase de batalha você vai dar confronto justo, ele vai ter que enviar a carta até vocês controlarem o mesmo tanto, então isso também pode quebrar o campo do oponente. Agora vamos falar aqui das Floodgate. As Floodgate são os terrores do combo, então a maioria delas vai impedir seu oponente de fazer qualquer coisa, mas a parte ruim é que elas encaixam só em decks específicos, em decks de controle ou em decks de tipo, para algumas armadilhas. E as Floodgates que eu te mostro aqui, primeira de todas é a Drenar Habilidade. Essa aqui, ela está a 3 no jogo, então você pode colocar 3 no seu deck de controle. Você ativa ela ao pagar 1000 pontos de vida e você nega todos os efeitos de monstros no campo. Se você começou, você acertou essa carta, provavelmente você vai ganhar de qualquer deck de combo, a não ser que ele saia com uma resposta específica, como a Tempestade Relâmpago, como o Ciclone Cósmico, como alguma carta de destruir magias e armadilhas, e ter a sorte de você não ter mais nenhuma resposta para isso. Então a Drenar Habilidade aqui é uma carta que vai matar o deck do seu oponente, mas ela só funciona em controles. A Rivalidade dos Senhores da Guerra, né? Aqui, Rivalidade dos Senhores da Guerra. Essa aqui, cada duelista só pode controlar um único tipo. Tem decks que usam vários tipos, então essa aqui é uma carta que vai atrapalhar bastante seu oponente. Você pode usar ela num zumbi, por exemplo. O zumbi com essa carta aqui se torna extremamente forte. A Rivalidade dos Senhores da Guerra é uma excelente Floodgate aqui para lidar com os decks irritantes do oponente. Outra carta aqui que é bem legal de você ficar de olho, está aqui, A1 no jogo, Vazio da Vaidade, outra armadilha que, se você ativar o deck de combo, dificilmente vai passar por cima. Ela diz que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial, mas se um card for enviado do deck ou para o cemitério, você tem que destruir esse card. Mas ela estando ali no campo atrapalha muito o oponente mesmo, e se você tiver outras respostas para combinar com ela, dificilmente o oponente vai passar pela Vazio da Vaidade. Na sua vez, você ativa qualquer carta para enviar para o cemitério, ela vai para o cemitério e você faz sua jogada. Então, Vazio da Vaidade é outra carta para ficar de olho, mas ela é ultra também, né? Acho que dica essencial é isso. Foca nas Hand Traps, a melhor de todas é essa, Maxi. Cada vez que o oponente fazer uma invocação especial, você vai comprar uma carta, vai ter chance de resposta. Foca nas Hand Traps, Maxi, Ashe não, né, em português é Florescer. Foca na Florescer. Amo Caveira também, é ótima para esse formato com vários monstros ativando efeito cemitério. O principal ela é SR. O Draw para decks que adicionam muito também é uma excelente carta. A Belle também, para pegar alguns decks que fazem invocação do cemitério, que usam o cemitério para fazer seus combos, como o Drayton, como o Tri-Brigade. A Belle também pode ser uma opção. O Gama, apesar de estar a 2, ele nega o efeito e destrói o monstro, invoca 2 corpos ali no campo. Se for na sua vez, é mais absurdo ainda, se você conseguir fazer isso na sua vez. A Impermanência aqui, infinita, também é uma ótima opção. Tem cartas baratas que podem te ajudar nisso, como a Cálice Proibida, a outra carta que nega efeito de algum monstro, é uma magia rápida. No seu turno, se você estiver enfrentando um deck que só tem resposta para monstros, a Cálice nega o monstro, como a Polusa, como fizeram lá. Cálice Proibido nega os efeitos dele e você continua suas jogadas aí. Então a Cálice Proibida é uma delas. O Livro da Lua, para você virar para baixo alguma carta essencial do oponente, para ele impedir ele de fazer Exceed, por exemplo. O Livro da Lua aqui é excelente. As próprias Negates, mas elas dependem de você começar, né? As Golpes Solenes, elas dependem de você começar para dar certo, mas são opções aqui dentro do jogo.
Então é isso aí, galera, essas são algumas dicas para você lidar com o combo demorado do amiguinho. Comente aí o que você achou. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei também, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento e me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui, divirta-se nos duelos.